Bem pessoal, esse vídeo é a pedido de um amigo aqui do canal que ele está usando aqui a calculadora do site PY2BBS, acho que é o site do Luciano, ele está usando para calcular transformador e ele disse que está dando erro. Se eu já usei essa calculadora do site, coisa e tal, olha, eu já vi essa calculadora aqui. Eu não gosto de usar calculadoras, eu sempre faço os meus cálculos aqui do meu modo, eu já mostrei para vocês. Eu não uso muito essas calculadoras de computador. Mas essa aqui é uma calculadora muito boa. Eu já falei sobre ela também, ela é uma calculadora muito boa. E esse pessoal aqui é o pessoal da velha guarda. Eles só postavam uma coisa quando eles tinham uma margem de acerto muito boa. Pode ter algum pouco de erro, algumas coisas que você tem que ajustar aí de acordo com cada transformador, mas a margem de erro é muito pouca. Boa parte das pessoas que vêm calcular não presta atenção a alguns detalhes aqui e pode acontecer o erro devido a isso aí. Então vou mostrar alguns para vocês. Então ele disse na calculadora o seguinte, olha, depois que você faz o cálculo lá, as suas chapas têm que couber todo aqui nesta forma aí do seu carretel. Mas pode ser que depois que você calculou, fique faltando algum espaço. Suponha que o seu carretel aqui tenha 5 por 6. E depois que você faz o cálculo, lá diz que deu 5 por 5, ou 5 por 5,5. Você pode completar essa área aqui com mais lâminas e acabar de encher esse espaço aqui. Se você não encher, vai ficar um espaço vago ali, um pouco afastado das lâminas. Outro erro que a maioria comete também é o uso da fórmula de Gauss. Então, quando você abre aqui, está aqui 11.300 Gauss. Aqui que determina o fluxo magnético da chapa. Qual o permeamento magnético dessa chapa? As chapas comuns é melhor você colocar 8.000 Gauss. Você vem aqui e coloca 8.000 Gauss. É o melhor uso que você faz dessas chapas comuns. Quando você coloca aqui de 10, 12, 15 Gauss, 15.000 Gauss, acontece que o transformador vai ficar um transformador menor. Então fica um transformador menor, só que este transformador fica com o núcleo mais saturado. É aquela mesma coisa que eu falo para vocês que diminuiu a variável do transformador. Seria como se você estivesse usando uma variável e não uma constante. A constante, como eu ensinei para vocês na área de transformadores, vou deixar o link aqui para vocês que gostam de transformadores. Eu recomendo a vocês não ficar pegando os vídeos pelo meio, que vocês não vão entender. É aquele caso que a gente fala que pegou o bonde andando. Então, para entender, você tem que pegar aquela playlist de transformadores do começo. Ah, são muitos vídeos. Sim, mas se você quer realmente compreender o que está fazendo, tem que começar por aí. Tem vídeos que são muito longos, tem muitos detalhes, às vezes tem coisas que nem necessitaria, mas tem esses detalhes justamente para você compreender o que está fazendo. Então, quando você coloca aqui 8.000 Gauss, você colocou como se a permeabilidade da sua chapa fosse menor. Quando você está usando essa chapa preta, é máximo 8.000 graus. Essas chapas mais claras, é 9, 10.000 graus. Quando você está usando aí a lâmina GO, que é o grão orientado de silício, que é essa chapa clarinha, que ela parece até com inox, aí você pode colocar aí 12.000 graus ou 13.000 graus, como estava aqui. Quando você vai usar aí, por exemplo, você vai usar numa pontilhadeira ou numa máquina de solda, você pode colocar aqui 16.000 graus, que vai dar certo o tamanho do seu transformador. Os cálculos que vocês fizerem aqui vão dar certo. E vocês também que tem que ver o limite que está aqui. Todas as recomendações que estão aqui para que vocês não extrapolem. Até transformadores de 3.000 watts vai dar para usar aqui. Então vamos fazer um para a gente ver aqui. Ó. Número de secundário pode ser um secundário aqui. A gente vai colocar só um. Tensão do primário, vamos deixar aqui a tensão da rede aqui 220 volts. Simples monovolt. Quer dizer que é um transformador simples. Um transformador monofásico. Entrada e saída. A frequência que eu vou usar é 60 Hz, que é a frequência da nossa rede no Brasil. A tensão do secundário, ou V2. Vamos botar aqui 13 volts. A corrente do secundário, eu vou colocar aqui 150 amperes. Aqui a indução magnética do núcleo. Vou deixar 8.000 graus. 8.000 Gauss. A largura da perna central. A largura aqui, olha. Essa largura da perna central aqui.
Vou colocar 5. Transformadores grandes sempre é um pouco maior. A espessura da chapa. A espessura dessa chapa aqui, ó, em milímetros. Ela sempre tem menos de milímetro. Algumas têm 0,50. Mas quanto mais fina essas chapas, de melhor qualidade também será. Então agora nos resta aqui calcular. Não tem aqui, vocês viram que não tem como nós colocar aqui o empilhamento de todas as chapas. É ele que vai dar a fórmula aqui embaixo. Então calcular. Então está dizendo aqui que a potência secundária é 1950 watts. Potência total do secundário 1950 watts. Potência do primário 2145 watts. Por que essa diferença? Porque na transferência tem perdas. Dados da seção do núcleo. Seção magnética 42. Agora vamos pegar aquela formulazinha aqui que a gente usa, que é a formulazinha básica de transformador. Transformador de 2145. 2145. Suponha que a gente quer achar o ferro, a gente vem aqui em raiz. 46. Aqui está 42. Então vocês veem que a proporção aí está bem próxima. Então, olha, possibilidade de execução PE. Vamos aqui no que diz aqui a possibilidade de execução. Quando a possibilidade de execução PE for maior do que 3.2, quer dizer que vai sobrar espaço na janela do transformador. Pode, se quiser, aumentar a corrente do secundário para aproveitar melhor a ferragem, fazendo com que esta aproxime-se de um valor entre 3 e 3.2. Se não quiser aumentar, pode deixar o espaço vago, que é esse caso aqui. Suponha que você tem aí um carretel de 5 por 6 e depois que você fez os cálculos lá, deu 5.5, deu 5 vezes 5 e assim por diante. Olha aqui, ó, a altura das chapas empilhadas, 9. Se a gente tivesse feito aquele cálculo lá, por exemplo, aí, aquele transformador lá, aquele carretel, já não dava para a gente usar nessa potência que a gente tem programado, aquele carretel lá. Se vocês observar, aquele lá dá 5 vezes 6, 30. Então é um núcleo bem melhor, ou melhor, bem menor do que está pedindo aqui na seção magnética de 42. Agora se a gente pegar aqui, olha as espiras por volt que deu aqui. 1.1 espira por volt. Se a gente pegar as espiras por volt, 1.1, 1.1 vezes... Então se a gente pegar a área de seção magnética, que eu tinha dito essa aqui, e na realidade é essa aqui, 47, que é H vezes H, que é a altura da chapa vezes a largura da perna aqui. Então vezes 47. Então vocês veem que a variável aí é bem alta, com a variável bem alta. Aí como se fosse para um trafo de 50 Hz, mais ou menos. Agora vamos pegar aqui e colocar, nós tínhamos colocado aqui 8.000 Gauss, vamos colocar aqui 13.000 Gauss como estava. E vamos recalcular. Então espiras por volt já 0,68 vezes a área de 47. Então você vê que já tem uma variável de 31. Então o núcleo permaneceu a mesma coisa, só que as espiras por volt diminuiu. Isso possibilita a gente colocar um fio mais grosso, já que vamos colocar menos espiras. Então esse transformador vai entregar uma corrente maior nos picos. Só que acontece que o enrolamento dele ficou saturado se ele não tiver essa permeabilidade magnética. Suponha que nós estamos usando aí essa permeabilidade magnética de 13.000 Gauss, mas a chapa não tem isso. Então ele vai ficar uma bobina saturada. Ele vai ficar com esse enrolamento saturado. A exemplo nos transformadores de micro-ondas, porque vocês veem eles ali tem uma espira por volt. É uma chapa de ferro silício de grão orientado de boa qualidade. Então, para trabalhar como fonte, 2 espiras por volt ali já vai trabalhar bem. Se vocês fizerem os cálculos ali, ele vai dar ali mais ou menos uma variável de 25. Então, se a gente colocar 2 espiras por volt, já vai trabalhar frio, já vai trabalhar tranquilo aquele transformador. 1 espira e meia por volt já vai estar dentro dos padrões aí. Ele vem com 1 espira por volt porque ele não vai ficar ligado muito tempo, né? Vocês veem que é um transformador que entrega uma alta corrente justamente por isso, porque a indutância dele é baixa. Então, geralmente, ele é feito aqui, mais ou menos aqui. Ó. Quer ver? Deixa eu colocar aqui 15.000 Gauss aqui. Então, olha só para vocês, 0,59.
deu 27, então ele é mais alto ainda. Ele, como eu falei, ele vai estar usando 16.000 Gauss. Olha aí, 16.000 Gauss. Então o transformador de micro-ondas, ele usa mais ou menos isso aí. A permeabilidade daquela chapa é mais ou menos isso aí. Mas se a gente for fazer uma fonte e colocar isso aí, a indutância será baixa. Vai entregar uma alta corrente, mas vai aquecer muito rápido. A exemplo aí, se a gente for pegar aquele transformador ali para estar fornecendo isso aqui, ele vai fornecer, só que ele vai aquecer muito rápido. Para vocês verem aí a área aqui, olha, essa área aqui, H vezes H que ele colocou aqui, que a gente faz A vezes B, dá a mesma coisa, ele só muda as letras, 47. E aquele transformador lá só tem 22. Então é mais que o dobro. Eu vejo gente falando que aquele transformador deu 2.000 watts, deu 3.000 watts, não sei o que, isso, aquilo. Sim, para pouco tempo, é um espaço curto. Igual eu falei para vocês que aquela pistola de solda dava 700 amperes. O cara falou, você tá louco. Eu disse, mas tem 1 volt na saída, 700 watts vai dar 700 amperes. Só que não vai aguentar aquilo ali a vida toda porque o fio é fino. É um pico ali, uma coisa aqueceu, soltou. A mesma coisa acontece na solda ponto. Vocês verem na solda ponto lá, eu medi, deu 1.800, 2.000 e poucos amperes. Só que aquele fio não suporta isso e o enrolamento primário também não vai aguentar aquela transferência. A corrente será alta no primário e será alta no secundário. Por curto período ela vai aguentar, é aquele surto que dá ali, pronto, desligou, fez o ponto de solda. Mas se for contínuo ali, não vai dar certo. Mesma coisa na bateria, como eu já falei para vocês aqui em baterias, que na hora da partida ali, o arranque desses carros mais antigos chegava a puxar 250 amperes. Ah, mas a bateria só tem 70, como é que vai puxar 250? De onde é que está vindo o resto? Ela tem 250 amperes hora. Isso quer dizer que se a gente pode puxar mais do que isso aí, mas vai diminuir o tempo de uso. Quer dizer que se ela tem 70 amperes hora, se a gente for puxar o todo em meia hora, digamos assim, ela já passa a fornecer o dobro. Nunca chega a isso. Ele sempre recomenda usar 50% da bateria para que a tensão dela não caia tanto a chegar a um ponto de não pegar mais carga como pegava antes. A bateria termina viciando, como se diz. Mas estamos falando aqui de transformador. A calculadora aqui está correta se vocês souberem usar dentro desses meios aí. Então você precisa ter esse conhecimento que você está usando. Quantos graus é a sua chapa? Ah, mas eu não tenho nem ideia. Então você baseia assim. Se for uma chapa preta, aquela preta mesmo que parece que até que está queimada do fogo, pode usar 8.000 graus, que aquela chapa é das piorzinhas que tem. Essa chapa mais ou menos clara, pode usar aí de 9 a 10.000 graus. Essa chapa bem clarinha como essa de micro-ondas, transformador de micro-ondas, pode usar 13.000 graus que vai ficar bom. Há um exemplo aqui, se a gente usar as 13.000 graus aqui, olha. Vamos botar aqui 12.000, que é o usual, o pessoal sempre usa. A gente usar 12.000 graus, ponto 73. Então 34. 34 já dá uma fontezinha boa aí, não é nem ruim, nem boa. Boa acima de 40, vai dar para ficar muito tempo ligada. Como eu falei para vocês lá, como usar a variável. Nas aulas de transformador tá lá, como você vai usar essa variável. Ah, eu quero uma fonte que vou ligar aqui pouco tempo, aqui 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Então, se é a partir de meia hora, acima de 30. Se é uma fontezinha que você vai usar ali rapidinho ali, pode botar 25 ali, que é o caso que a gente usou nas pistolas de solda. Você dá uma engatilhada ali, soltou, ou mesmo uma fonte que você vai deixar ali 5 minutos, 10 minutos ligada para fazer um teste, funcionar uma coisa, dar um pico de corrente em alguma coisa, 25 vai dar bom. Aí máquina de solda, eu posso usar uma variável de 35 acima? Sim, só que essa máquina de solda não vai entregar toda aquela corrente que você queria, porque a maioria usa 25 para entregar aquela corrente ali. Ah, mas se usasse de 30, a máquina de solda não ficaria melhor, aqueceria menos? Sim, vai aquecer menos, só que não vai entregar aquela mesma corrente. Uma suposição aí que vocês veem que esse transformador de solda comum para 250 amperes, eles medem 40 o núcleo deles. Mas se você for observar, esse núcleo de 40 é como está especificado aqui, vai dar 2.000 e poucos watts. E como é que a máquina de solda diz lá que dá 10 kVA?
Por que disso? Justamente esse caso que eu estou falando para vocês, que está usando ali uma variável baixa, já para ter um alto rendimento. Só que um alto rendimento em pouco tempo, porque você vai soldar ali, tem aquelas paradas, e durante aquele tempo ali, nunca que você vai estar soldando com a máquina no máximo. Quando você vai soldar com ela no máximo, já vem especificando lá que você está usando a máquina, só vai ter ali 10% de aproveitamento. Quer dizer que dentro de 10 minutos você só vai poder soldar 1 minuto, os outros 9 descansando essa máquina. Quando você está usando ela aí a 100 amperes, você vai ter ali uma máquina ali com 80% de rendimento, já vai melhorando esse rendimento. Então pessoal, eu espero que vocês tenham entendido isso aí. Como eu falei anteriormente, esse pessoal aqui é tudo da velha guarda, então quando eles postavam uma coisa, eles queriam que aquele tivesse uma credibilidade. E esse site aqui, isso é das antigas mesmo, da época do pessoal do radioamadorismo. Eu acho que ele é do Luciano, que foi o fundador dele, e os outros colaboradores que tem aqui. Então eu já dei uma lida em vários artigos que tem aqui, já mostrei para vocês também. Eu vou deixar o link aí abaixo para quem queira visitar. Então tem várias coisas interessantes aqui para quem trabalhava nessa área aqui do radioamadorismo, precisava fazer uma fonte, precisava fazer um transformadorzinho. Para nós robistas, a coisa mais complicada para nós é o transformador. Ah, mas transformador é barato. Sim, mas tem lugar que a gente não encontra e às vezes a gente quer testar aquele projeto ali na hora, precisa rápido ali. Então você tem que saber manipular um transformador, mudar, configurar, fazer, entender como é que aquilo funciona para você fazer os seus projetos com maior facilidade. Embora hoje tem fonte chaveada aí para todo canto, mas boa parte das pessoas tem maior credibilidade no transformadorzão, que a gente tem as suas vantagens. Tem as suas desvantagens também, mas tem as suas vantagens. Então espero que vocês tenham entendido isso aí. Quiser comentar ou complementar, pode deixar abaixo aí. Muito obrigado a vocês e até a próxima.